Hoje é dia de falar de colocação pronominal, que é um assunto, vamos dizer assim, mediano. Ele não cai em toda a prova, mas ele também não é uma ausência absoluta. Algumas bancas mais, outras menos. Trouxe mais uma questão daquela que aquele colega sugeriu, dessa banca Fundação Setup, e aí eles cobraram a seguinte questão. Observe a construção verbal do enunciado a seguir. Tratar-se-ia apenas de amor próprio. Quanto à norma de colocação pronominal utilizada, assinale a alternativa correta. Aí tem 4 opções, quero que vocês pausem a tela, para que vocês, com seu conhecimento prévio, acertem. Imagino que muitos vão acertar, e em seguida, vocês voltem aqui comigo. Vai lá. Gente, existem questões desse assunto muito mais importantes que essa. Se o seu foco de interesse, por exemplo, é a banca CESP, que faz concursos pesados no Brasil inteiro, não tem prova do CESP que não caia a colocação pronominal. Só que eles não vão perguntar se chama próclise ou mesóclise, como está aí, que isso é o de menos importância, mas eles vão pegar uma frase do texto. Por exemplo, eles pegariam essa frase, tratar-se-ia, olha aí na tela, apenas de amor próprio, e diziam assim, na linha 1, o pronome se poderia ser colocado imediatamente à forma trataria, mantendo o sentido original e a correção gramatical do período. Trataria-se apenas de amor próprio. Então, eles não falam que é próclise, que é mesóclise ou que é ênclise. Eles pegam uma frase do texto, que tem um pronome, e perguntam se aquele termo destacado não fala nem que é pronome. Poderia ocupar outra posição e indicam. E aí você não pode julgar de ouvido. Porque como a gente erra muito isso na vida cotidiana, às vezes você vai julgar que o negócio está errado, que está feio, quando na verdade ele está certo. Então é o seguinte, a forma verbal é do verbo tratar, que é trataria. Como esse se está no meio, isso é o que se chama mesóclise. Ou seja, aqui não pode ser, de jeito nenhum, é a letra C. Isso não é próclise. Próclise não é o uso do pronome no interior. Próclise é antes do verbo. Então, isso aqui, a chamada mesóclise, isso é a colocação do pronome, que a gente chama de pronome oblíquo, que é o me, que é o lo, que é o lhe, que é o nos. Colocação do pronome oblíquo, no meio da forma verbal. Como assim, professor, no meio? A forma verbal era o trataria. Tratar, ia. E o pronome se entrou ali no meio. Tá? Essa chamada mesóclise, quero que vocês saibam o seguinte. Hoje, ela já é considerada um arcaísmo da língua. A palavra arcaísmo vem do termo arcaico. Arcaico significa velho, fora de moda. Então, isso aqui significa dizer que nos textos atuais está em desuso. Conselho, não ache bonito usar mesóclise. Tem gente que fala assim, nossa, mesóclise dá uma cara de coisa tão chique. Eu acho bonito demais. Olha, você principalmente que é da área jurídica, está acostumado com mesóclise. O texto jurídico tem muita mesóclise. Vocês também, que são muito religiosos, que leem muito a Bíblia, tem profusão de mesóclise. Mas olha aqui, Bíblia é uma coisa, texto jurídico é uma coisa, e a sua redação é outra. Não usa não, tá? Porque às vezes você vai colocar mesóclise, que deixa um tom de linguagem lá no alto, quando a sua visão, ou o seu vocabulário, é normal. Então, se isso aqui é um arcaísmo, você vai evitar o uso. Ok? Por exemplo, uma das coisas que você já aprendeu, espero que você ainda se lembre, mesmo que na linguagem falada a gente cometa isso, é saber que a gente não deve começar a frase com um pronome. Então, quando a gente fala assim, olha, se tratava de assunto sério,
eu tenho aqui o verbo tratar com o se antes do verbo, que é o que a gente chama de próclise. A colocação do pronome antes é a próclise. Essa próclise é incorreta no início de orações. Então, eu não devo começar oração com o pronome oblíquo. Teria que dizer o quê? Tratava-se de assunto sério. Agora, essa mesóclise, ela vai ser obrigatória. Eu não posso começar a frase com pronome, então eu não posso colocar se trataria. Mas do mesmo jeito que eu disse que não pode ser se tratava e é tratava-se, se trataria não pode ser trataria-se. Ela é obrigatória com verbo no futuro. Olha a letra A. Está dizendo que trataria é mesóclise, uso do pronome no interior do verbo no futuro. Está no páreo a letra A. Olha a letra B. Uso do pronome no interior do verbo no futuro. Está no páreo. Olha a letra D. Uso do pronome no interior do verbo no pretérito imperfeito. Não, essa é errada. Não é a letra D. Vem cá. Não é a letra C e não é a letra D. Porque mesóclise é obrigatória com o verbo no futuro. E a letra D fala que o verbo é no pretérito. Pretérito é passado. Existe uma coisa chamada futuro do presente e existe uma coisa chamada futuro do pretérito. Cada vez mais as bancas cobram menos isso aí. A possibilidade de você encontrar uma questão pedindo o nome do tempo e do modo verbal é cada vez menor, graças a Deus. O futuro do presente, ele tem na primeira pessoa essa terminação. Do verbo andar, eu andarei. Do verbo escrever, eu escreverei. Do verbo dirigir, eu dirigirei. Do verbo supor, eu suporei. Agora, o futuro do pretérito tem essa marquinha, essa desinência ria. Do verbo andar, eu andaria. Do verbo escrever, eu escreveria. Do verbo dirigir, eu dirigiria. Do verbo supor, eu suporia. Então, quando a gente fala assim, ó, encontrar-me-ei com você no sábado. Então, quando eu falo encontrar-me-ei com você no sábado, eu tenho aqui a forma verbal encontrarei, que é futuro do presente. Então, o pronome me tem que ser mesóclise, porque eu não posso colocar me encontrarei, porque não pode pensar a frase com pronome. Ou então, ó, tratar-se-ia de tema polêmico. Então, quando eu falo tratar-se-ia de tema polêmico, eu tenho aqui o trataria, ó, trataria, é o futuro do pretérito. Então, está assim. Isso quer dizer, na tela, que você acertou a questão, caso você tenha marcado a letra A. É mesóclise, porque o se está quebrando a forma verbal trataria, e como era trataria, é futuro do pretérito. E a letra A diz o quê? A mesóclise é utilizada com o uso do pronome no interior do verbo e verbo que está no futuro do pretérito. Pessoal, mas você falou que a gente deve evitar. Sim. Como é que fala para a gente evitar? Então, olha só. Quando a gente fala assim, colocar-nos-ão no térreo. A gente vai se hospedar no hotel, avisei que eu não gosto de subir escada, não tem elevador, então colocar-nos-ão no térreo. Colocarão, eu colocarei, eles colocarão. Isso é futuro do presente. Tá? Então, isso sendo futuro do presente, essa forma colocar-nos-ão
é correta. Mas o que eu disse? Que apesar de ser correta, ela deve ser evitada. Como evitar? Quem é que vai nos colocar? Não é eu colocarão. Não é ele colocarão, são eles. Então, eu diria assim, olha, eles nos colocarão no térreo. Aí. Quando eu falo que eles nos colocarão no térreo, o pronome ficou antes do verbo colocar. Isso aqui é próclise. Por que que agora pode? Porque o que eu te disse agora há pouco é que a gente não pode ter próclise começando a oração. E o pronome nos não está colocando, não está começando, tem aqui um eles. Então, se você escrever eles colocar nosão, está errado. Então, a próclise, ela predomina sobre a mesóclise. Então, eu só vou usar a mesóclise quando o verbo no futuro começar o período. Começou com o verbo no futuro, tem que ser mesóclise. Se começou com o verbo no futuro e eu puder acrescentar algo, a mesóclise se desfaz. Ou então o seguinte, ó, colocarão, vão colocar-nos no térreo. O que eu fiz? Eu desdobrei a forma colocarão por vão colocar. Então, se eu coloquei vão colocar, esse pronome ficou aqui depois, isso se chama ênclise, que é o pronome depois do verbo. E essa ênclise aqui, ela é correta. Por quê? Porque nós não começamos frase com verbo, não começamos frase com pronome, e nós não temos verbo no futuro. Tá bom? Então, isso foi só uma pincelada rápida sobre colocação pronominal. Estamos, no momento da gravação desse vídeo, ainda durante os efeitos da pandemia, com alguns concursos suspensos, um deles, o concurso do TJ Militar de Minas Gerais. O que não quer dizer que você não possa estudar. Então, para você que está estudando para esse concurso e está suspenso, ou para você que estiver vendo esse vídeo daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, que esse concurso, se Deus quiser, já terá até acontecido, nós estamos aqui para oferecer a vocês uma sugestão. Nós temos um curso online para o TJ Militar de Minas Gerais, a banca FUMARC, tá? Que você vai encontrar lá no www.ivaonline.com.br. Eu peguei os temas principais, concordância, pontuação, regência, crase, e peguei uma teoria sobre esse assunto, e logo após a teoria, algumas questões da FUMARC, que não são prioritariamente questões. Às vezes eu faço curso de prioritariamente de exercício. Esse funde teoria e exercício, mas é prioritariamente teoria. Pessoal, não vou fazer esse concurso. Não tem problema não. O que é teoria para um, é teoria para outro concurso. Então, não perca seu tempo. Vá lá, www.ivaonline.com.br.